E eu acho que é normal a gente ter medo. E medo é diferente de coragem. Tem gente que acha que você é corajoso, né? Mas por ser corajoso você não vai ter medo. E eu discordo assim desse conceito. Eu acho que destemido e corajoso são coisas diferentes. O destemido, ele é alguém que ele não teme as coisas. Ele não teme nada, assim, por assim dizer, né? Ou não teme a maioria das coisas. E aí, por não temer a maioria das coisas, ele faz. Ele simplesmente vai e faz elas sem temer o que pode acontecer, né? Agora, a pessoa que tem medo, mas age mesmo assim, aí eu acho que isso é considerado coragem. Porque ela sente aquele medo, ela sente aquele receio, seja o que for, e mesmo assim ela vai lá e faz. E eu acho que na nossa vida tem coisas que a gente é destemido e tem coisas que a gente é corajoso, né? Então, algumas ações que a gente está acostumado a tomar, ou que nós não temos medo do que vão pensar ou do que vai acontecer, eu acho que a gente pode se considerar destemido, né? A gente é destemido de tomar um copo d'água de manhã, a gente é destemido de tomar uma xícara de café. A gente não tem medo do que vai acontecer, né, se a gente fizer essas ações. Porém, aquilo que pode estar num palco para os outros, aquilo que pode arriscar a nossa vida, ou a vida de alguém que a gente gosta, pode machucar a gente ou machucar a gente que gosta, isso eu acho que a gente tem que ter coragem para fazer, se a gente sentir que aquilo faz sentido para nós, né? Então, às vezes, falar em público, né? Ou assumir para alguém que você gosta daquela pessoa, ou o outro, né? Assumir para a pessoa, o oposto, né? Assumir para aquela pessoa que você não gostou daquilo que ela falou, mesmo que isso machuque ela, né? Então, dependendo de como a pessoa é, exige uma coragem de você fazer isso, né? E aí tem duas histórias muito legais sobre isso, que eu gosto bastante. Uma é do Guerra dos Tronos, o livro mesmo, que chama Guerra dos Tronos, das Crônicas de Gelo e Fogo, que fala justamente sobre isso. O Ned Stark tá conversando com o filho dele, o Bran, e aí o Bran fala, pai, mas eu tô com medo, né? Eu falei assim, como que eu vou ser corajoso? E aí o Ned fala, é justamente quando você tem medo que você pode ser corajoso. A menos que você não tenha medo, quer dizer, se você não tiver medo, aí você não tem como ser corajoso, né? Que é justamente esse conceito. E um outro muito legal é um que o Neil Gaiman conta, que uma experiência que ele teve. Ele estava na floresta com as filhas dele e passeando ali assim, né? Andando e tal, pelas matas. Quando um cacho de abelha caiu neles. E aí as abelhas começaram a voar para todo lado. E começaram a pegar neles, né, nele, pegou na filha, pegou na outra, por todos os lados as abelhas começaram a voar e picar. E ele instintivamente foi, pegou as filhas e carregou elas para longe, mesmo ele sendo picado. Ele colocou elas assim no braço, né, para que elas não recebessem nenhuma picada, o mínimo possível, e ele saiu correndo dali para que elas não corressem aquele risco, enquanto ele estava sendo atordoado ali, né, de picadas de abelhas. E aí ele chegou em casa, precisou ficar na banheira, tava com um monte de machucado no corpo. E aí quando ele tava lá, as filhas dele tomaram uma picada ou outra só, ele tomou todas aquelas. Quando ele tava lá, ele percebeu que o óculos dele tinha ficado para trás. E aí voltar lá para pegar o óculos, que é a verdadeira coragem. Porque proteger as filhas dele foi instintivo, não foi algo que ele pensou em fazer, não foi algo que ele teve que superar algo. Ele simplesmente foi lá e fez, era o que ele tinha que fazer. Ele foi destemido, né? Mas voltar e pegar os óculos dele, sabendo do que ia acontecer, então, isso é coragem, né? Então eu acho que na vida é importante a gente ser corajoso. É importante a gente ser destemido em determinadas coisas também, mas é principalmente a gente ser corajoso. A gente saber avaliar o risco da situação, saber entender o que é mais importante e profundo dentro de nós, pra gente não negar algo que é fundamental pra gente, e agir com coragem em relação àquilo. Eu sempre tive muito medo, receio, dificuldade de machucar os outros com as minhas ações, com as minhas palavras. E em troca de tanto medo que eu tinha disso, eu me machuquei, né? Eu absorvi tudo aquilo, eu evitei falar as coisas. Ao longo da vida inteira eu fui fazendo isso. E hoje eu percebo como é poderosa essa coragem de exprimir o que a gente quer. Significa ser grosso, significa ser sincero, né? Ser honesto. Quando você é corajoso, você é sincero, você é honesto consigo mesmo, com as pessoas ao redor. E eu acho que isso é muito mais poderoso
do que você guardar aquilo e viver ali no medo, né? Viver limitado nessa bolha chamada medo.